Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito maravilhosinhos, em nome de Jesus. Eu fiz um stories esses dias lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, vai estar passando aqui na tela, @TaianeRibeiro. E nesses stories, gente, eu tava falando o quanto os movimentos ideológicos, as ideologias estavam influenciando as pessoas e os ambientes que a gente vive, né? E aí eu dei alguns exemplos das consequências que isso estava trazendo em relação às famílias, em relação à igreja, enfim. E aí, gente, por causa desses stories, algumas pessoas vieram no meu direct comentar que elas vivenciavam isso, inclusive, nos seus ambientes ali de trabalho, dentro das suas casas, tinham conhecidos. Então as pessoas vieram falar que elas conviviam diariamente, né, com muitas dessas pessoas que eram influenciadas por esses movimentos e pessoas que até mesmo faziam parte de movimentos ideológicos. E eu quis trazer esse vídeo porque talvez você esteja igual a essas pessoas que me mandaram esse DM, convive também nesses ambientes e, sendo um cristão, não sabe o que fazer se não orar, não é mesmo? Principalmente se você olha para a situação dessas pessoas que estão ao seu redor, desses ambientes, né, que fazem parte da sua rotina, esses ambientes aí que você está diariamente, seja na sua faculdade, dentro da sua casa, né, no seu colégio, no seu trabalho. Então, principalmente se você ora dizendo assim, ai Deus, manda alguém para falar com ele, ai Deus, usa teus anjos, ai Deus, convence fulano. Então, se você é essa pessoa, esse vídeo é para você. E se você não é, fica aí, porque um dia você pode ser também. Então, na hora que eu recebi esse direct, né, demorou um pouquinho assim, eu fiquei refletindo a respeito e eu senti que o Espírito Santo falou comigo sobre isso, me levando até uma passagem da Bíblia, que está lá no livro de Atos. Eu vou abrir com vocês, está no capítulo 8, no versículo 26, vou abrir aqui. Olha o que diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, dispõe-te, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Esse homem vinha para Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem de Isaías, aí aqui, né, no versículo 33 vai dizer qual que era a passagem. Eu não vou ler a passagem toda, gente, vou pular para o 35, aonde fala assim: Filipe começou lendo aquela passagem da escritura e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe pregou o evangelho para ele. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco falou, olha aqui, a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode crer de todo o seu coração? E ele respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Eu só vou ler até aqui. O que acontece aqui nessa passagem, gente? Filipe, ele é um diácono, tá? Um evangelista diácono. E ele é levado por Deus de um lugar para outro. Deus manda ele sair de onde ele está e ir para um lugar. Só que no caminho, durante o caminho, Filipe encontra esse homem, que é um etíope, né? Ele mora na Etiópia, etíope de Etiópia. Esse etíope, ele tinha cultura completamente diferente dos judeus, ele tinha cultura completamente diferente dos cristãos, ele acreditava em outras coisas, em outras ideias, que a gente estava falando antes. Ele tinha outros tipos de pensamentos porque eram os pensamentos da cultura dele, do país dele. Então ele não conhecia Jesus ainda. Mas a Bíblia mostra que ele estava sedento por Jesus. Ele era uma alma sedenta por Jesus que Deus havia colocado no caminho de Filipe. Guarde isso. Uma alma sedenta por Jesus que Deus havia colocado no caminho de Filipe. Então, Filipe, no caminho, encontrou ele lendo as Escrituras, mesmo sem entender nada.
Isso mostra pra gente claramente que ele estava buscando, ele estava sedento. Ele não entendia o que estava escrito, mas ele estava com o livro na mão, buscando. E quando Filipe falou de Jesus para ele, pregou o evangelho, ele aceitou Jesus na hora e todo empolgado pediu imediatamente para ser batizado logo quando ele avistou ali um local, né, que tinha água ali. Tayane, aonde você está querendo chegar? Eu quero que você enxergue, assim como Deus colocou uma alma sedenta no caminho de Filipe, o único cristão que estava naquele lugar, o único cristão passando por aquele lugar, assim como Deus colocou na vida dele uma alma, assim Deus vem colocando e vai colocar ainda mais almas sedentas também no seu caminho. Pessoas sedentas por Jesus, pessoas talvez com culturas diferentes, ideologias diferentes, pensamentos diferentes, assim como o etíope tinha, mas pessoas sedentas, precisando de uma palavra de Deus, pessoas precisando do amor de Jesus, pessoas precisando talvez ali de um gesto que demonstre o amor de Jesus, um ato de serviço, um consolo, precisando conhecer um pouquinho do que você tem aí dentro de você que representa Jesus. E é a sua vida que Deus quer usar. Não foi à toa que Deus colocou aquele etíope no caminho de Filipe. Assim como também não é à toa que no seu trabalho, no seu colégio, na sua casa, na sua vizinhança, seja lá onde for que você estiver, que você é o único cristão, ou que você é um dos poucos cristãos que estão ali, mas não é à toa que essas pessoas estão no seu caminho. Não é à toa que essas pessoas cruzam o seu caminho. Você carrega algo que é para ser usado em prol de almas, em prol de vidas. Então, ao invés de orar dizendo, Deus, manda alguém para falar com essa pessoa, Deus, usa alguém, Deus, manda seus anjos. Ao invés de orar dizendo isso, ora dizendo, Deus, me dá coragem e graça e muita disposição para eu mesmo ir até lá e ser usada pelo Senhor. Porque não adianta você orar para Deus mandar alguém, porque Deus já mandou alguém e esse alguém é você. Deus só quer que você enxergue as oportunidades e se coloque à disposição. Eu resolvi trazer isso aqui porque as pessoas que comentaram lá no History, né, elas falaram isso. Então, eu resolvi trazer isso aqui, porque você pode estar que nem as pessoas que foram lá no meu History comentar. Nossa, é uma situação triste, eu convivo com isso todo dia, mas não sei muito o que fazer, não sei muito o que dizer, ou então eu oro para Deus mandar alguém. Então, se você estiver que nem essas pessoas, esse vídeo já é a resposta, tá bom? De Deus para sua vida. Tome posse. 3 pontos aqui que a gente vê nessa passagem que eu quero colocar aqui em pauta. A primeira é a oportunidade de servir que Filipe enxergou no caminho dele. O segundo ponto é a sede que aquela pessoa que estava no caminho dele estava por Jesus. E o terceiro ponto é a disposição que ele se colocou para ser usado como um instrumento de Deus ali naquele lugar, para poder transformar a vida de outro. Então, se você também se pergunta, por que eu sou o único crente dessa casa? Eu sou o único crente aqui desse trabalho? Eu sou o único crente aqui dessa empresa? Eu sou o único crente dessa sala de aula? Sou o único crente que vai todo dia, pega essa mesma condução? Quem sabe você até já orou para Deus te tirar desse meio, né? Porque a gente crente, a gente se sente às vezes o alecrim dourado. Aí diz, Deus, me tira desse lugar, Senhor. Eu sou o único crente que tem aqui. Me coloca no lugar cheio da crentaiada. Mas, ao mesmo tempo, você já orou dizendo, Deus, me usa. Deus, eu quero ser usado por ti. Adivinha? A boa notícia é que uma das suas orações foi respondida. E se você continua no mesmo lugar onde só tem você de crente, provavelmente a oração que foi atendida foi, Deus, me usa. Isso mesmo, é você que Deus quer usar aí nesse lugar, exatamente onde você está, exatamente aí no seu caminho. Ou você acha que ser usado por Deus é só pregar em púlpito, cantar? Não.
Filipe, ele era um diácono. Ele não era apóstolo, ele não era pastor, ele não era bispo, ele não era João Batista. A Bíblia nem relata se ele já tinha feito outros batismos. A Bíblia fala que ele já tinha evangelizado, curado, mas batismo não. Porém, era daquela maneira que Deus queria usar ele, e ele se colocou à inteira disposição. Deus quer te usar aí e te colocou aí exatamente para isso. Pare de orar pedindo a Deus para mandar alguém, porque ele já mandou e esse alguém é você. E aí, vai dizer, eis-me aqui, Senhor? Ou vai continuar orando para Deus te tirar daí desse lugar ou mandar alguém? Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você é o único crente que tem na sua empresa, na sua casa, na sua vida. E se esse vídeo falou com você também, tá bom? E um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.